Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Zé Vicente, editor-chefe da Forbes. Este é o Forbescast, hoje com o Daniel Randon, presidente da Randon Corp. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Zé Vicente, muito obrigado aí, parabéns aí pela Forbes, pelo todo o trabalho. É um orgulho estar aqui nesse podcast. O prazer é todo nosso, Daniel. Deixa eu falar um pouco de você aqui. Você tem formações em engenharia e administração financeira e é o principal responsável por intensificar os movimentos de inovação e da agenda ESG na empresa. Ok? Correto. Muito bom. Em 2021, você foi eleito o melhor CEO da América Latina pela Institutional Investor Research, sendo destaque no ranking da revista pelo segundo ano consecutivo. Que chique, é isso? É. Parabéns. Daniel, começa falando um pouco da sua história, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou, onde você roubou sua primeira goiaba. Bom, eu nasci em Caxias do Sul, mas falando de goiaba, lembrou um fato que quando eu era pequeno, devia ter uns 6, 7 anos, quadra na parte de trás da minha casa tinha uma fruteira ali, e um dia eu cheguei, passei na fruteira, peguei uma fruta, acho que era uma maçã, ele estava chegando em casa comendo maçã, daí minha mãe perguntou, onde é que pegou essa fruta? Eu falei, lá da quitanda, lá. Mas tu pagou? Não, pagar, né? Daí ela pegou pela orelha, me levou até lá, fez devolver a fruta e ainda pagar, né? E para mim são exemplos que ficam, né? Então quando a gente fala de infância, da cidade, são essas questões assim, né? De educação dos pais que sempre recordam e levam para a vida, né? Então para mim a importância de saber, olha, o que é teu, o que não é teu, não é teu e não pega, né? E outra memória sempre afetiva que eu tenho é a própria questão que meu pai sempre nos levava na empresa, às vezes final de semana. Quer dizer, ele quase todo sábado de manhã pegava o carro e ia para dar uma volta na fábrica e muitas vezes me convidava para ir. Então hoje quando eu entro na fábrica, a primeira questão que tem é o cheiro da fábrica, é uma memória afetiva, né? Que é uma coisa muito legal. E segundo, eu me lembro que ele sempre falava, aqui, tá vendo aqui, ó, pegava no sábado, não tinha nenhum trabalho lá, ó, tá vendo essa empresa aqui, tá vendo todas as máquinas, tá parada, né? Por quê? Porque não tem pessoas, né? Ou seja, quem faz a empresa são as pessoas, máquinas estão aí, mas nunca vão andar. Talvez com as novas tecnologias podem contribuir, mas no final do dia sempre tem que ter as pessoas, né, contribuindo e fazendo a diferença, e isso que é uma empresa, né? Feita de pessoas e gente. E é por isso que a Randon Corp sempre tem essa visão né, de valores muito importante, pessoas valorizadas e respeitadas e as pessoas que fazem a diferença. Mas essas memórias afetivas são importantes, na minha opinião, para não só de construir o caráter, mas também são histórias que ficam na memória ou no cheiro né, afetivo. Ou na orelha. Ou na orelha, né, também. Então, de várias formas, a história, né, e essa educação, a gente sempre tem que agradecer aos pais, né, que nos colocaram e a família, né, e a escola também, que também contribui, mas os valores que os pais sempre colocam exemplos, né, e com determinação, né, então para mim tem um significado enorme tudo isso. Você falou que é de Caxias do Sul, então me conta. Você cresceu lá, você estudou lá, fala um pouco da formação. Em Caxias do Sul, que é uma cidade hoje de 500 mil habitantes aproximadamente, é uma cidade que de imigrantes italianos, né? Então meu próprio bisavô veio da Itália em 1888, então a família é de lá. E hoje para nós é uma cidade que nos orgulha, principalmente na questão da indústria, o segundo maior polo metal mecânico hoje do Brasil é a nossa região aí de Caxias e da Serra. Então para nós é sempre um orgulho. E então praticamente tive até a minha adolescência em Caxias do Sul, aos 16 anos tive a oportunidade de ficar um ano fora no exterior, na Inglaterra e na Itália estudando, porque eu não queria iniciar a universidade antes dos 18, então aí eu tive essa oportunidade de parar um ano para esses estudos, e depois me formei em engenharia mecânica, já fazendo engenharia mecânica, fazia estágio na Randon Corp, né, então para mim foi uma oportunidade ímpar, também fiz um estágio de conclusão do curso na Gerdau, em Sapucaia, e depois tive a oportunidade de iniciar na operação na área financeira da Randon, e logo em seguida fiquei aqui em São Paulo 2 anos liderando a nossa unidade de manufatura aqui em Guarulhos, e aí tinha uma unidade, tinha que fazer um turnaround nessa unidade, né? Mas a decisão de trabalhar na família sempre foi uma dúvida para mim, né? Então, meu pai sempre incentivou os filhos a estudar engenharia, fazer algo em administração, algum curso, um pós, e depois ajudar a família a tocar o negócio, né? Tocar o legado da família.
E eu muitas vezes pensei sei lá, em empreender, buscar outras atividades. Eu também cheguei a montar um website na época da universidade, mas o desafio com meu pai sempre foi eu incentivar a dar continuidade junto com meus irmãos o negócio da família. E foi numa conversa até com outros empresários, eu perguntei, poxa, eu não sei se não é melhor ir para empreender em outras atividades. Eles falaram, olha, Daniel, eu sei que trabalhar como familiar de uma empresa que já é de capital aberto, tem suas dificuldades, mas se tu estiver lá dentro e entregar resultados e ajudar a empresa a prosperar, vale a pena, né? Então aí decidi nessa linha. Então logo depois de São Paulo eu tive a oportunidade de morar 2 anos e meio nos Estados Unidos, onde fiz um MBA na Universidade de Chicago, focando a parte de administração e em geral e finanças, né? Então foi um aprendizado. E aí quando voltei dei continuidade, né? Voltei na Fras, que é a nossa empresa da Randon Corp, de capital aberto também, que tem maior viés no mercado externo, né? Mais de 50% da sua receita é mercado externo. E aí tive a oportunidade de ajudar a empresa a crescer nesse posicionamento global. Na época, em 2008, todo mundo em crise, né? O mercado caindo, e nós estávamos abrindo fábrica na China, um warehouse na Europa e recém comprando também, na época, uma fábrica nos Estados Unidos. E essa oportunidade de crescimento, de posicionamento no mundo é que eu acho que foi um aprendizado ímpar, né? De poder conhecer um pouco mais dos clientes, dos parceiros, esse mundo corporativo. E até 2014. Em 2014, estava muito bem na frase de vir como CFO da Randon Corp, para pegar esse início de crise aí, 2015 e 2016, aí branquear os cabelos que eu estava precisando. Você tá com que idade? Tô com 47 hoje. Ah, tá bem, tá bem. Você tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Tá todo mundo na operação ou não? Não, eu tenho 2 irmãos, o Alexandre e Davi, que estão no conselho da Randon Corp, como chairman e vice-chairman. E a minha irmã Maureen é presidente do Instituto Elisabetta Randon, que é o nosso braço social, que contribui para a empresa também. E a minha irmã, a Roseli, é médica, né? Então é médica também da família. Então, quando aperta o negócio. Que legal. Mas nós temos, como irmãos, um trabalho sempre importante de uma governança boa. Já há mais de 20 anos, reunimos pelo menos uma vez por mês, olhando o negócio da holding familiar, do conselho de família, e até olhando os negócios que estão abaixo, que não é só a parte da Randon Corp, mas também o agronegócio e outros investimentos que a empresa faz, né? Legal. Então, antes de chegar nessa pujança atual toda, vamos voltar a fita lá para trás. Como é que a empresa começou? Quais foram as primeiras dificuldades? Eu lembro que eu viajava muito pelo interior de São Paulo quando era moleque, viajo ainda, e a gente sempre via ali, né, nos caminhões, tal, Randon, era onipresente quase essa marca. Como é que foi o início disso tudo? Não, Zé, em 1949, meu pai e meu tio iniciaram com uma oficina mecânica. Meu pai recém-saído do quartel, tinha feito 1 ano. E meu tio era mais velho, trabalhou em uma oficina mecânica, então já tinha a sua experiência. E eles viram uma oportunidade na época, porque a região da Serra tinha bastante transporte de madeira e os freios eram hidráulicos, né? Então o freio hidráulico muitas vezes acaba vazando líquido e perdendo freio, tinham muitos acidentes assim. E aí trouxeram a ideia de transformar isso, que é com outro parceiro, de produzir um freio a ar. O freio a ar, ele é feito com uma mola interna que quando tem o ar, ela fica em pressão, e quando o freio perde o ar, ela acaba expandindo e freando, né, o produto. E ali surgiu essa primeira oportunidade de reparos de freios, reparo de semi-reboques, até a produção do semi-reboque, que hoje estão aí nas estradas do Brasil e do mundo, né? Então, começou assim em 1949. Meu pai uma pessoa muito boa na parte de comercial, de trabalhar com as pessoas, de administrar, e meu tio era o nosso professor Pardal, né? Um engenheiro, pessoa muito inteligente na questão de desenvolver os projetos, né? Aí no período de 70, que eu acho que foi o grande boom da Randon Corp, meu pai numa viagem para a Europa com um fornecedor nosso, ele visitou as feiras, principalmente a de Hannover, que tem agora em setembro na Alemanha, e outra na Itália, e ele viu, poxa, olha, o Brasil, com toda a rodovia, o tamanho continental, nós precisamos ter uma fábrica que produza muito mais produtos, porque a oportunidade de crescimento é enorme, né? Ainda mais que a nossa matriz, ela é
é muito mais rodoviário do que qualquer outro transporte. E aí, quando ele voltou, ele conversou com meu tio e discutiu, poxa, né, vamos abrir o capital da empresa. Então, em 72, abriu o capital, fez um IPO. E nesse IPO, com esse dinheiro, ele construiu uma nova fábrica, onde nós estamos hoje, em Caxias do Sul, com o projeto de produzir 1.000 semi-reboques por mês. Zé, na época, ele produzia 800 por ano. Então, meu pai sempre pensou grande e visionário, sempre foi visionário. Então, sem dúvida, a década de 70 foi muito bom, foi um crescimento, mas o ponto final dessa história da década de 70 é que em 2000, que ele começamos a produzir 1.000 semi-reboques por mês, né? Porque a década de 80 e 90 foram décadas difíceis. E hoje nós estamos aí com nossas plantas em Caxias, Araraquara, e também nos Estados Unidos, produzindo aí aproximadamente 3.000 semi-reboques por mês. Legal. Você assumiu o cargo de CEO em 2019. Isso. Uma sucessão com o meu irmão Davi, que era presidente já há 10 anos da Randon Corp, né? E naquele período eu assumi como presidente CEO, um trabalho de sucessão com ele bem feito. E eu sempre falo que o grande desafio, sem dúvida, é do pai para o filho, que foi do meu pai para o Davi. Então eu digo que o Davi pavimentou essa estrada para poder fazer a sucessão. E aí, então, foi feita essa sucessão de presidente e CEO. E desde 22, um dos executivos meu eu coloquei como CEO, né, da operação. E eu com um foco de presidente, cuidando da pautas ESG, institucional, trabalhando com os clientes também, marca e reputação. E cuidando também toda a parte de compliance e gerenciamento de riscos, que é importante também. Eu ia te perguntar do ESG. A questão do ESG, nessa época que você citou, já era significativa, mas hoje, que a gente está vivendo essa situação calamitosa, Sim. aqui em São Paulo a gente mal consegue respirar, né, com essa fuligem, fumaça, queimada, etc. Por isso que a gente está com a garganta ruim, os dois aqui. Eu tô aqui só na aguinha. Mas você já abraçou essa pauta ESG logo de cara? O que você conhecia disso? Bom, o que eu sempre trabalho e a Randon Corp, principalmente na crise ali, 2015, 2016, nós revisitamos a questão da empresa e requalificamos as questões dos princípios, né? Então, valores e princípios nós não mudamos, muitas vezes só tem que explicar, uma vez tinha que explicar o que é ética, né, no princípio da empresa, hoje não precisa mais, ética e tá bem. E nesse momento de mudança nós revisitamos os valores no sentido de reforçar isso. Por que eu falo nisso, né? Porque a empresa ela tem trabalhado essa pauta de ESG há décadas, né? Então meu pai mesmo tinha um trabalho muito forte social, né? E o próprio o Instituto Elisabetta Randon, onde tem um braço hoje aí com mais de 300 jovens direto e outros 700 indireto que são contraturno, vem há mais de 20 anos, é um exemplo, né? Como também a Frase, que é uma das nossas empresas, desde a década de 90 já tem ISO 14000, quando nós falamos de meio ambiente, né? E quando nós falamos de governança, desde a década de 70, quando a empresa decidiu fazer um IPO, abrir o capital, ela tem uma evolução importante nisso, e a governança é nessa linha. E o ESG é a mesma forma, né? Sem dúvida, após a pandemia, ele reforçou muito mais essa importância né, dessas letras ESG no mundo, para as empresas, o posicionamento, mas voltando ali que eu falei 2016, 2017, é aquela questão de posicionamento também de marca e reputação, ele é muito importante no sentido. Então a gente vê o ESG como uma oportunidade, primeiro, de desafiar nossas lideranças, que nós começamos a trabalhar mais ainda nessas mudanças em 2015, 2016 na crise, trabalhar mais em colaboração, que é importante, né, e acreditar no protagonismo das pessoas. Então, quando eu falo esses 3 pontos que são importantes na nossa visão de trabalho, com a visão de ESG em 2021, nós lançamos, 2020 para 2021, nós lançamos a nossa ambição ESG, com 5 metas principais que nós divulgamos para o mercado, numa visão simples, primeiro, desafiar as pessoas que trabalham conosco, e isso tem sido muito positivo, reforça o nosso propósito da empresa de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade, e também contribui de uma forma de reter talentos e também se posicionar publicamente, né? E a marca, cada vez mais da empresa, ela é importante quando você coloca nisso. E isso só tem reforçado para nós o que a empresa tem feito na sua história, investindo aí muito forte em novas tecnologias disruptivas, muito investimento em inovação,
que é o que eu acredito, né, que a gente pode fazer. O mundo tem trabalhado muito nessa visão, a gente tem participado de Davos, por exemplo, de até 2050 buscar o net zero, né? Carbono net zero, que seria um grande desafio. Algumas empresas, por exemplo, a Volvo, que é nosso parceiro, cliente, já colocou que quer atingir até 2040 essa ambição. E isso faz com que as empresas também tenham que fazer essa caminhada, e eu acho que é uma caminhada de oportunidade enorme para a empresa trabalhar em novas inovações, novas tecnologias, isso que a Randon Corp tem feito. Mas eu vejo essa pauta, ela é uma pauta não é só do Daniel, é uma pauta da empresa, das lideranças, do conselho também. Tem muito apoio forte do conselho de administração nisso, o próprio Alexandre David também, que isso é importante e é o que nós falamos sempre, ESG, a Randon Corp já faz há décadas. O que nós queremos é nos posicionar melhor ainda, deixar claro nossos compromissos públicos, né? Né? Então, acho que isso é o lado importante de se conectar, né? Até porque, para sua estratégia de internacionalização, ela é fundamental, né? Você estava falando Estados Unidos, México e tal. Então, se você ficar fora da pauta ESG, você perde competitividade, né? Não, e hoje o próprio cliente, né, os stakeholders são isso, tanto o investidor como o cliente, o próprio colaborador que está na empresa. Se é uma empresa que não está hoje agregando valor para a sociedade, que é isso que nós temos que buscar, ou porque daqui a pouco né, não tem uma boa governança, ou porque não tem um investimento na parte social, ou porque não contribui na parte do meio ambiente, ou até ao contrário, é um risco para o meio ambiente, isso tu perde engajamento, sem dúvida, dos teus stakeholders, e tu perde, sem dúvida, como posicionamento e reputação. Eu sempre falo uma frase que antigamente as empresas quebravam pela falta de caixa, hoje continuam quebrando pela falta de caixa, mas também pela falta de reputação. É muito rápido uma empresa também desaparecer. Principalmente hoje em dia, com a velocidade com que a informação chega na ponta, né? Forma-se uma opinião macro muito rápido. Muito né? rápido. Então esse é um desafio, né? As empresas hoje, elas no dia a dia, as informações chegam rápido no teu cliente, no acionista, nos stakeholders, e isso é uma preocupação que nós temos. Então tem que deixar bem claro como nós falamos, a questão de reputação também é tu ter um espaço, é mostrar o que a empresa faz, até porque quando surge uma notícia negativa por um terceiro, que pode ser uma fake news, ou uma informação desconectada, enviesada, quem conhece a Randon Corp, vê o trabalho nosso, vê as nossas políticas, entende, isso aqui não deve ser verdade, e vai checar os fatos, que isso que é mais importante para nós, e dar esse poder da vantagem da reputação do conhecimento. Né? Você tinha começado também a falar de inovação. Qual é a principal linha de pesquisa que vocês desenvolvem lá? Que tipo de inovação você pode citar? Sim. Nosso trabalho, então, quando a gente fala ali na parte, por exemplo, de redução das emissões de gás com efeito estufa, até 2030 nós queremos reduzir em 40%, e nisso tem exemplos bem claros do que a gente tem falado. A gente foca muito em novas tecnologias na parte de eletromobilidade, né, a parte de smart materials ou materiais compósitos. Então, por exemplo, nessas duas, vale destacar, nós lançamos já e vendemos já no mercado há 2 anos um eixo regenerativo elétrico, que ele pode reduzir até 25% do consumo de combustível, dependendo da rota, né? Então, é um inversor, é tipo um KERS da Fórmula 1, né? Na frenagem, ele armazena energia, né? Então, numa descida, ele armazena energia, tem uma bateria, tem um inversor, e tem 2 motores elétricos no eixo, né? E ele chega a dar 200 HPs de potência no produto, e é usado isso hoje já em semi-reboques e até caminhões também sendo colocado. E é um exemplo. Então, nós devemos produzir esse ano 50 conjuntos desses regenerativos de energia na questão do eixo elétrico, e tem sido muito positivo. Então, esse é um dos pontos que tem funcionado bem, e para nós é uma tecnologia, tanto que nós estamos expondo aí nas feiras agora nos Estados Unidos e também na IA, que é a nossa principal feira de transporte no mundo. Um outro ponto importante também nós estamos fazendo é investimento em materiais compósitos. São materiais mais leves, que substituem aço, alumínio,
Normalmente não na parte estruturante do produto, mas são produtos mais leves que isso. Quanto mais leve teu semi-reboque, mais carga você pode transportar e menos efeito na questão. E eu acho que vale destacar, ano passado, a Randon Corp, praticamente uma das principais empresas do Brasil, com o número de patentes requeridas, né? Então, pelo INPI, ano passado, o Randon Corp, com o nosso Instituto Hercílio Randon, e as empresas, nós requerimos 66 patentes, só ficando atrás da Petrobras, que tem um orçamento bem mais generoso. Mesmo assim, a gente está falando aí que a Randon tem investido perto de 200 milhões de reais no último ano aí em inovação, né, investimentos. Então, por exemplo, nesse Instituto Hercílio Randon são 60, eu brinco, professores pardais, pessoas, né, doutorados, mestrados e pessoas da área de pesquisa, né, em materiais, e que tem ajudado e contribuído junto com outras universidades, parceiros, em mais de 70 projetos, né? Tudo projetos disruptivos, isso para nós tem sido importante. Então a gente tem essa linha de materiais e um dos pontos que para nós é um orgulho e que tem ido como destaque é a nossa tecnologia de transformar micro-nióbio em nano-nióbio. É uma tecnologia que nós patenteamos hoje no mundo. Então, por exemplo, na tinta, nós conseguimos colocar esse produto de micro-nióbio numa tinta e ela ajuda de 3 a 4 vezes aumentando a proteção de corrosão e também a temperatura de cura menor. Então, é um exemplo de uma tinta sem solventes, à base de água e com nanotecnologia, né? E desses projetos, amplia até para projetos, por exemplo, como cosméticos, né? Então, a turma ali, dentro do nosso propósito, que eu falei, né, de conectar pessoas riquezas gerando prosperidade, eles, com uma outra startup de cosméticos, começaram a ver um potencial de um creme para proteger o soldador dos raios da solda, e disso hoje estamos aí trabalhando com uma das empresas de cosméticos globais. Quem sabe, pode ser que dê certo. Não é ideia produzirmos, né, cosméticos, mas daqui a pouco é um bom negócio para poder contribuir, né? Eu ia brincar com você, a tinta que sobrasse ali da carroceria pinta o rosto do pessoal aí, tá tudo lindo, né? Mas tinta e cosmético ainda é diferente. Quem sabe no futuro a gente consiga unir os dois aí, né? Mas são exemplos, assim, importantes, disruptivos e que ajudam, né, a questão quando a gente fala, poxa, como é que vai reduzir a redução de emissões e descarbonização, né, dos produtos e processos. Então, tem coisas básicas, por exemplo, a substituição do gás por uma caldeira de biomassa, que dá um impacto mais positivo. Mas, sim, se você não coloca uma meta, que é isso que a Randon Corp fez, e incentiva as lideranças a estarem na estratégia da empresa a buscar esses resultados, as coisas não mudam, né? E acho que isso tem sido muito importante, por isso nós temos nos posicionados hoje com uma das empresas mais inovadoras da indústria do Brasil, né? Você falou que vocês investem 200 milhões em pesquisa, é isso? No último ano. Um desses projetos, né, dos 60. É que tem vários investimentos, são pessoas, né, tempo ali, dinheiro, e acho que o mais importante que nós falamos é que nós contamos com vários parceiros e pessoas que contribuem nesse projeto. Vocês têm quantos colaboradores? Hoje são 16 mil colaboradores e com a aquisição da empresa no México, chegaremos a aproximadamente 18 mil. O que você pode falar sobre essa empresa do México? Bom, essa empresa é do Grupo Q e é uma empresa na parte de reposição muito forte das autopeças. Quem comprou foi a Fras-le, né? Agora estamos no processo de passar pelo CAD no México. E ali parte dessa empresa já é um parceiro nosso há décadas, que a Fras-le vende nossos produtos de material de fricção, também disco de freio. E nós vemos como uma oportunidade da Randon Corp e Fras-le estarem mais presentes internacionalmente. Hoje nós estamos em 120 países, né? E a questão da Brasil, América do Sul e Norte América, para nós é um mercado importante, né? Nós já temos como Fras-le essa liderança em veículos comerciais na parte de material de fricção Norte América e na América do Sul. E isso só complementa aí mais um incremento de um portfólio de autopeças para o mercado do México e norte-americano também. Então, é uma oportunidade a mais de podermos consolidar nosso crescimento com mais produtos e maior mercado no México e nos Estados Unidos, né? Legal. Então, além de dominar a América do Sul, do Norte, Central, quais são os seus planos para o futuro? Os planos da Randon Corp, você quer saber os meus planos? O que você quiser falar, eu tô aqui para ouvir.
Não, assim, para nós, primeiro a Randon Corp, para nós, estamos muito felizes porque esse ano completamos 75 anos de história e o grande desafio das empresas, sem dúvidas, é permanecerem, dar continuidade ao legado, sobreviverem às mudanças, né? Ainda mais a gente sabe que o Brasil é um país que já passou por vários momentos difíceis, momentos de crise, né? Mas nós estamos muito animados porque nós percebemos que nós podemos continuar crescendo. Essa parte da eletrônica embarcada, eletromobilidade tem sido muito importante. A parte de inovação também, eu falo muito na parte de materiais, mas nós estamos investindo muito nessa parte de transformação digital. A própria parte de inteligência artificial que tem muita oportunidade de melhoria, né? Então, por exemplo, nós compramos uma empresa de software, a DB, já há 2 anos, onde ela contribui ali no desenvolvimento de software, na própria parte de automação da empresa. E isso surgiu lá atrás, num momento que, durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de comprar 250 robôs de uma empresa que fechou aqui em São Paulo. E aí tinha o robô, agora tem o outro problema. Aí, poxa, agora como é que vamos implementar esses robôs? Aí nós adquirimos uma empresa de automação, que era a Autom, e hoje nós também estamos investindo nessa empresa de software, onde 80% dos negócios é fora da Randon Corp, são para outros parceiros, mas que tem muita oportunidade de desenvolvimento. Quando fala em transformação digital, inteligência artificial, tem uma oportunidade ímpar aí de ajudar. Então, o nosso foco principal em inteligência artificial está muito mais na questão de fábrica, né? Na questão de oportunidade de produtividade da fábrica, do processo, o gerenciamento de estoques. Quer dizer, tem uma ampla oportunidade ímpar, mas não que nós não estamos olhando. E nós investimos hoje em startups, né? Nós temos uma Randon Ventures, que investe diretamente 7 startups e co-investidas através do fundo que é o Instituto Hélice, que são empresas como Marco Polo, Soprano e Florence e outras empresas da região da Serra. Nós investimos no total, entre as diretas e indiretas, quase aproximadamente 30 startups. Isso é uma oportunidade de aprender mais em colaboração e principalmente cada vez estar mais perto com projetos junto ao cliente, né? Então, quando fala, por exemplo, na questão de eletrônica embarcada num produto, num implemento, nós conseguimos aí também, através de uma das parceiras de startups, estar mais perto da frota, trabalhando na parte de eletrônica embarcada, com informações e ajudando o cliente a ter melhor gerenciamento da frota, menos risco, mais segurança, como também nós temos nosso braço financeiro, que é o Banco Randon e o consórcio, por exemplo, que são importantes nesse momento também de poder dar na ponta aí um crédito para o nosso motorista, para o nosso frotista. E recentemente, quando se fala em colaboração, nós temos uma nova joint venture com a Gerdau, na parte que é a empresa chamada Adiante, que é uma empresa de rento. Então, você perguntou quais são os próximos passos, né? A gente tem trabalhado muito nessa visão, que eu acredito muito, o próprio Rancharan fala, né? Na visão de portfólio de negócio, né? E o próprio Rancharan também reforça a questão de olhar toda a cadeia, né? E que nós temos que preencher os gaps ou os espaços dessa cadeia, porque se tu não preencher, alguém vai preencher e muitas vezes é um novo concorrente que você nem conhecia, né? Com a transformação digital, tem uma oportunidade ímpar. E tem uma oportunidade ímpar ainda mais com os nossos clientes, que também começam a ser mais exigentes na questão do produto, do serviço. Então, cada vez mais você precisa não entregar somente um produto, mas um conjunto de produtos e serviços atendendo o last mile, ou seja, que no final do dia o cliente quer rodar o produto com menos custo e com mais segurança e mais qualidade, e sempre nessa visão de impactando positivamente o nosso meio ambiente e nessa pauta de ESG que para nós tem sido importante. Então, ficamos felizes em poder contribuir e vamos continuar investindo no país, no Brasil e também nas nossas unidades para poder atender aí mais de 120 países no exterior, que nós estamos hoje presentes, mas sempre contando no final do dia com nossos mais de agora 18 mil protagonistas que são nossos colaboradores. Legal. Bom, você quase começou a falar também dos seus projetos pessoais. Se quiser falar, você quer ir para Marte com Elon Musk? O que tá na tua agenda pessoal? Olha, para Marte pode ser no futuro uma boa oportunidade, né? Mas eu acho que eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor nosso planeta, ainda que tem muitos lugares, o próprio Brasil, né? Que é enorme. Eu pessoalmente acredito que o nosso papel de líder hoje em dia é cada vez mais contribuir, né, com a sociedade, também com o setor público, né? Então eu acabo me envolvendo hoje no Conselho do Movimento Brasil Competitivo, do Dr. Jorge Gerdau,
próprio lá no Rio Grande do Sul, o nosso hub Transforma RS, que é um hub de lideranças, onde a gente tem esse papel de transformar o nosso estado do Rio Grande do Sul para sermos mais competitivos. Então, são várias oportunidades que eu acho que as lideranças têm que tomar a par, né, para trabalhar em conjunto. A gente tem reforçado muito esse papel da colaboração, né? Então, e o estado do Rio Grande do Sul, principalmente né, todo o desastre que nós tivemos climático agora em maio, e isso reforça a necessidade que as empresas têm, as pessoas têm, de reconstruir de uma forma mais sustentável para que a gente esteja aptos, né, em caso desses impactos, como é que a gente pode fazer. Então, a gente espera contribuir no Estado junto com o setor público e privado, no sentido de ser um case também para futuramente, quando tiver algum outro desastre desse em outra região, outro estado, que a gente possa ser mais ágeis, né, mais programados, né, ou seja, com melhor planejamento para trabalhar isso aí. Então, pelo menos o tempo tem sido dedicado muito para ajudar também esse desenvolvimento aí do estado, do país. Eu acredito que o Brasil ainda tem um potencial enorme, né? Ano que vem nós temos, então, nessa linha das questões climáticas, né, a própria COP30 aqui no Brasil, que é uma oportunidade ímpar de mostrar para o mundo, né, o que nós temos acho que tem muitas coisas positivas. Eu sempre olho meio copo cheio, né? Então, tu olha, hoje é um país com uma das melhores energias limpas do mundo, né, como matriz energética. Quando tu fala em alimentação também, nós somos o celeiro do mundo e com oportunidade. Próprias nossas leis, né, do meio ambiente são as mais duras, talvez, umas do mundo. Acho que o grande desafio nosso, a gente vê aí na Amazônia, talvez até um pouquinho mais de controle sobre o garimpo, as coisas ilegais que ocorrem, né? Mas como regras e leis, é um país muito forte nisso, né? A própria, né, a CVM já está pedindo aí para as empresas de capital aberto a partir de 2027, sobre o relatório 2026, já ter o impacto, né, sobre a questão do IFRS na questão impacto climático ou impacto ESG no balanço. Então, são demandas que nós estamos. E agora que nós estamos olhando aí que tem um desafio enorme, é a aprovação da lei do crédito carbono, que ali tem uma oportunidade ímpar, né? O Brasil é um país verde, é um país que tem muita oportunidade de utilizar isso como uma ferramenta de crédito de fato, né, para as empresas, para as organizações e principalmente para o país. Então, essa lei vindo, já teve do Senado para a Câmara, da Câmara para o Senado. Acho que precisa ainda alguns ajustes, mas no sentido que eu sempre reforço, as leis têm que vir muito mais na questão de incentivar as empresas e as organizações a buscarem projetos de energia limpa e todos esses projetos, mas também penalizar os que não fazem, não, né, quem trabalha e faz direito pela questão que eu falo no mundo, às vezes as regras são tão burocráticas, tão difíceis de interpretar que acaba tendo mercado informal em tudo. Isso contribui, né? Mas essas pautas são importantes, né? A gente acredita que o Brasil, isso eu sou positivo. O Brasil vai continuar crescendo, o agronegócio que mais nos coloca também para frente, até como o Randon Corp, né? Então, a nossa existência dos 75 anos, temos que agradecer a vários stakeholders, vários parceiros, mas sem dúvida o agro é um dos que tem puxado fortemente, né? Então, eu pessoalmente fico feliz aí de continuar contribuindo com a família, com os negócios no legado do meu pai, e acredito que a empresa é isso aí, tem que continuar trabalhando, aprimorando a governança, nossa parte de ESG, né, e buscando parceiros, né, cada vez mais para se desenvolver e mostrar toda essa competitividade que o país tem e as nossas empresas também no Brasil têm. Eu gosto muito do Brasil, né, e a gente vê a capacidade do povo brasileiro de se adaptar às dificuldades, é impressionante. Então essa resiliência que nós temos é muito forte, e isso é que contribui hoje para as empresas, para a sociedade, continuar se desenvolvendo, apesar de todas as dificuldades que nós temos no dia a dia, né? Claro. A gente tem tempo para um último recadinho, uma última mensagem. Qual seria? Eu só quero agradecer, né? Aproveito esse espaço aqui, sempre agradecer todo o apoio que eu tenho na minha família, tanto, né, desde a minha mãe, né, meu pai infelizmente já partiu, mas a mãe, meus irmãos, também a esposa e os filhos, que sempre me apoiam no dia a dia, que eu acho que esse é um diferencial de poder sair de casa e trabalhar e tocar o legado, né? Mas sempre acordo com brilho nos olhos, no sentido que eu vejo que as oportunidades que nós temos
através da empresa, contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, eu tanto na organização e chamo aqui também as lideranças aí para se envolverem cada vez mais, né, nesse país, no Brasil, para que a gente possa, sem dúvida, buscar esse país mais competitivo, trabalhar, né, com as instituições, as entidades, porque muitas vezes a gente vê nossas entidades ou empresariais ou outras, as pessoas têm que participar mais e reclamar menos, e esse é o nosso papel como empresário, e olhar meio copo cheio, né, ver as oportunidades, mesmo nas crises que mais são difíceis, são oportunidades de revisitar alguns conceitos, reforçar os valores da empresa, de como ela foi construída e principalmente contar com as pessoas, que esse é o diferencial de qualquer entidade, organização, empresa. Então, sou muito grato aí ao apoio e aos amigos e parceiros que eu tenho e também a Forbes que está aqui fazendo esse podcast. Obrigado, José Vicente, por essa oportunidade. Eu que te agradeço, Daniel. Parabéns, obrigado. Eu conversei com o Daniel Randon, obrigado, presidente da Randon Corp. Até o próximo Forbescast.